Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse quarto domingo do tempo comum, a Igreja medita sobre a simplicidade ou a humildade. Se nós olharmos as leituras de hoje, nós vamos perceber justamente essa linha mestra que nos conduz a um caminho de salvação. Tanto nas leituras, na primeira e na segunda leitura, onde na primeira leitura o profeta Sofonias, ele diz: buscai o Senhor, humildes da terra, porque pondes em prática seus preceitos, praticai a justiça, procurai a humildade. Talvez achareis um refúgio no dia da cólera do Senhor. Veja que o profeta, Deus através do profeta, está dizendo que a humildade, ela é um caminho para alcançarmos a misericórdia no dia da cólera do Senhor. Ou seja, a humildade é o refúgio. Refúgio é o lugar de segurança. Por isso que nós precisamos aprender a buscar essa virtude. Essa virtude que nos leva cada vez mais a um seguimento verdadeiro de Jesus Cristo. Por isso que na segunda leitura também nós vemos ali São Paulo exortando a comunidade de Corinto, dizendo: considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus, pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Veja, São Paulo ele coloca aqui três coisas: os sábios da sabedoria humana, os poderosos e os nobres. Veja que a humildade ela foge dessas três coisas, da sabedoria mundana, porque a humildade ela nos faz contemplar a verdade. Uma vez que nós buscamos a verdade, uma vez que nós vamos adentrando nesse caminho de meditação dessa verdade, de investigação da criação de Deus e do mistério do próprio Deus, nós vamos percebendo justamente esta realidade que nos salta aos olhos, né? Esse caminho de contemplação que se dá através da humildade. Quanto mais nós buscarmos a humildade, mais nós conseguimos trilhar esse caminho onde nós vamos ali seguindo a Cristo, aprendendo dele e aprendendo também com o exemplo dele a colocar em prática esta mesma verdade. Por isso que no Evangelho de hoje, que nós contemplamos essa passagem tão bela que fala das bem-aventuranças, nós vemos ali Jesus Cristo nos trazendo 9 passos, ou seja, 9 passos para que nós possamos alcançar a humildade. 9 passos que nos ajudam a trilhar esse caminho de seguimento. E esses 9 passos, eles são, essas 9 bem-aventuranças, elas estão divididas em 3 blocos. O primeiro bloco dessas bem-aventuranças, Jesus ele traz 3 bem-aventuranças que têm a ver com a primeira idade da nossa vida interior, ou seja, da nossa vida espiritual. Onde ali Jesus Cristo ele vai dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Aqui nós vemos essa primeira parte daquilo que é a nossa própria vida interior, que tem a ver com aquele chamamento que Jesus Cristo nos faz. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Por isso que nós vemos ali justamente o quê? A primeira bem-aventurança é a pobreza. Essa pobreza em espírito. O que significa isso? A pobreza em espírito é uma simplicidade de aspirações interiores. Porque o nosso espírito ele deve aspirar, ou seja, ele deve desejar cada vez mais a Deus, o reino dos céus. E quanto menos coisas nós esperamos dessa terra, menos coisas nós desejamos sobre esta terra, coisas passageiras, mais o nosso coração, o nosso espírito se apega a Deus, se apega ao reino dos céus. E aí nós vemos justamente aqui o segundo passo nesse primeiro bloco das bem-aventuranças, porque uma vez que nós conseguimos renunciar a nós mesmos, que é essa pobreza de espírito, aí vem o segundo passo, tomar a cruz
E a cruz é o quê? A cruz de cada dia são as nossas dificuldades. É aquilo que nos une ao mistério de Cristo, o mistério da paixão de Cristo. Por isso que Jesus Cristo diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ou seja, uma vez que a gente enfrenta o sofrimento, que a gente abraça a cruz, nós somos consolados através do próprio Deus, que nos dá a certeza da salvação por esta mesma cruz, por essas dificuldades do nosso dia a dia. Por isso que a terceira bem-aventurança é: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Ou seja, a mansidão, o próprio Cristo diz, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nessa bem-aventurança que se dá o passo de seguimento. Porque uma vez que a gente começa a seguir, nós vamos vendo o exemplo de Cristo e nós começamos ali justamente a viver essa mansidão. Porque a mansidão ela se dá o quê? Numa certeza dessa salvação, dessa certeza de estar caminhando num caminho que nos leva para a nossa plenitude, para o reino dos céus. Por isso que essa é a primeira parte da nossa vida interior. Essa primeira idade da vida espiritual simboliza justamente isso, o processo de conversão que nós precisamos ter na nossa vida. Depois nós temos ali também uma segunda parte, a segunda idade da nossa vida interior tem a ver com as três próximas bem-aventuranças, que tem a ver justamente o quê? Com a via iluminativa. A via iluminativa que ilumina a nossa consciência, que ilumina a nossa vida interior e a nossa vida exterior, para que possamos ser capazes, com o auxílio do Espírito Santo, sermos capazes de discernir a verdade e a justiça de todas as coisas. Por isso que a próxima bem-aventurança é: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ou seja, a justiça é uma virtude que nós chamamos de cardeal, aquilo que é a dar a cada um o que é devido. Uma vez que a gente busca a justiça do reino, nós começamos a buscar, a refletir sobre essa justiça. E, naturalmente, a reflexão sobre essa justiça nos conduz a um caminho de união maior com Deus, um caminho de seguimento cada vez melhor do próprio Cristo. Por isso que, quando nós temos o desejo de justiça, de viver o mandamento, de viver a palavra, de viver o Evangelho, aí sim nós somos saciados no nosso interior. O nosso espírito, o nosso coração que anseia tanto, né, anseia e deseja Deus, deseja a plenitude, quando a gente começa a viver na justiça, aprender a justiça e viver na justiça, nós nos sentimos saciados. Depois vem a segunda, nesse segundo bloco, né, essa próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Uma vez que a gente começa a viver e trilhar um caminho de justiça, nós começamos a perceber que a justiça de Deus é o amor. A justiça de Deus é a misericórdia, a justiça de Deus é o perdão, porque a justiça de Deus leva e nos conduz a uma obra de salvação e, consequentemente, conduz aqueles que estão à nossa volta a esta obra também. Por isso que, quanto mais nós formos justos, mais nós vamos nos abrir a essa vivência da misericórdia do próprio Deus. Depois vem a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, na medida que nós vamos crescendo nessa contemplação da verdade, da justiça, mais nós vamos purificando o nosso coração. Nós vamos nos tornando misericordiosos, compassivos para com o próximo. Mais nós vamos entendendo, né, a nossa vida e a vida dos outros. Mas também nós seremos capazes de purificar o coração. E purificando o coração, nós nos tornamos cada vez mais capazes de ver a Deus. Ver a Deus nas circunstâncias da nossa vida. Ver a Deus na vida do nosso irmão. Ver a Deus no irmão caído, que muitas vezes ali está necessitado de uma ajuda. Ver a Deus
ou ver os mistérios, contemplar os mistérios de Deus que se manifestam na nossa própria vida. Porque nós, cristãos, somos chamados a estar imergidos na vida do próprio Deus. E uma vez imergido na vida do próprio Deus, nós somos chamados justamente a isso, a uma participação dos mistérios de Cristo. Por isso que essa é a bem-aventurança que faz a ligação entre a via iluminativa com a via unitiva. E a via unitiva é o que? A via de união cada vez maior e plena com o próprio Deus. Por isso que as últimas 3 bem-aventuranças, elas nos chamam a atenção justamente sobre isso. E olha que interessante, Jesus ele vai dizer, bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Uma vez que a gente promove a paz, nós começamos a nos parecer mais com o próprio Cristo, com o Filho de Deus, que é o príncipe da paz. Por isso que nós só conseguimos alcançar essa união com Deus quando nós começamos a dar esses passos de crescimento, esses passos onde nós vamos cada vez mais buscando e nos unindo a Deus, através de uma purificação, de uma conversão, através de uma formação intelectual, de uma iluminação, né? Não só intelectual no sentido de que a nossa razão, a nossa consciência ela é formada através daquilo que nós buscamos conhecer, mas também através das nossas experiências, para que assim nós possamos experimentar a vida do próprio Deus na nossa própria vida. E é por isso que quando nós passamos depois dessas 6 bem-aventuranças, nós começamos a ter uma vida muito semelhante à do próprio Cristo, promovendo cada vez mais a paz. E aí nós vemos as últimas 2 bem-aventuranças, onde Jesus ele vai ali dizer, né? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Esse é o grande mistério que nós precisamos buscar, que nós precisamos acolher. Esse mistério de uma união tão plena com Cristo que a nossa vida, ou seja, a vida de Cristo em nós, começa a incomodar o mundo, incomodar o erro. Porque nós, quando começamos a refletir a luz de Cristo, essa luz de Cristo, ela ilumina e dissipa as trevas. Ela mostra e revela a verdade. Por isso que a humildade é o caminho que nós precisamos alcançar. E só através do caminho das bem-aventuranças que nós vamos crescendo e alcançando a virtude da humildade. Porque a virtude da humildade é isso, esse rebaixamento total, né? Como o próprio Cristo se permitiu viver, né? Assumindo as nossas dores, assumindo as nossas fragilidades. Foi perseguido, foi flagelado, foi morto, crucificado, morto e, é claro, ressuscitou dos mortos para nos salvar. E nós vemos justamente esse grande mistério na nossa vida. E por isso que nós precisamos começar a subir esses degraus da humildade, que é os degraus das bem-aventuranças, para que nós possamos chegar cada vez mais convictos a essas últimas bem-aventuranças, de sermos capazes de suportar a perseguição pela justiça social, mas também pelo nome de Cristo, porque o próprio Cristo nos dá uma promessa: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Que nós possamos viver essas bem-aventuranças, que nós possamos alcançar, buscar cada vez mais a humildade, porque bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a nossa meta final, é aonde nós queremos alcançar, onde nós queremos chegar. Mas para isso, nós precisamos trilhar esse caminho de ascensão, que é essa subida desses degraus da bem-aventurança na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.